Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, criador de Setup de VAP. A estratégia que tem 75% de taxa de acerto e um risco-retorno maior do que 1 para 1. Significa que a cada 4 trades que você ver a copiar aqui do canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. Em um você vai perder, como caso você tenha copiado o trade do último vídeo. Um short em link que a gente estopou. Olha que coisa triste. Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver o que aconteceu. Primeiro, foi um alerta aqui da IAD de VAP, né? Cadê a operação que a gente entrou? Foi no dia 22, na quinta, né? Link 1 hora, esse foi o trade. Aí, a galera ficou chateada aqui, deu joinha para baixo. Mas basicamente, o trade que eu mostrei aqui no canal, né? No momento que a gente entrou, gráfico de 1 hora, entrou para a estatística dos 25%. Foi um trade estopado. Porém, para mostrar que este é só 25%, vamos dar uma olhada no que rolou depois. Todos os trades que vieram depois da link. Essa aqui de 1 hora que estopou. Logo depois a gente teve aqui Litecoin 15 minutos na manhã seguinte. Aqui ó, reclamando aqui dos $700 que eu perdi nesse trade de link. Faz parte. Mas logo em seguida da Litecoin teve 2 alvos atingidos. Ou seja, um risco retorno de 1 para 1. 100% de lucro. Logo depois a gente teve um trade de Ethereum 15 minutos. Que teve 5 alvos atingidos, ou seja, um risco-retorno de 2,618 para 1, um pouco mais de 2,6 para 1. Depois a gente teve um trade de TRX, 15 minutos. Cadê o de TRX aqui? Mostrar no gráfico para vocês, só para ensinar como é que traça aqui também, né? É importante aprender a traçar os alvos da DVAP, aqui ó, 15 minutos, máxima e mínima do candle. Esse aqui pegou 2 alvos também, ou seja, um risco-retorno de 1 para 1. O que mais que a gente teve depois? Uni 15 minutos, Matite 15 minutos e Solana 15 minutos, todas ontem. Uni pegou 4 alvos, ou seja, risco-retorno de 2 para 1. Matite pegou 4 alvos também, ou seja, risco-retorno de 2 para 1. E o da Solana chegou muito próximo ali do primeiro alvo e voltou. E agora tá tendo um de DOT mais recentemente, mas esse daqui eu aconselhei a galera a não entrar, porque não tá muito bonito esse trade não. Ou seja, às vezes você vai perder dinheiro no trade sim, é natural. Caso você opere de VAP, a cada 4 trades, em um deles você vai perder dinheiro, como vocês acabaram de ver. Infelizmente, pro meu azar, foi o trade que eu estava posicionado no momento que eu estava gravando aqui pro YouTube. E aí vocês viram o que aconteceu, mas faz parte. É muito importante para o trader saber disso, saber que cada estratégia que ele opera, cada trade system que ele opera, tem uma taxa de acerto. Às vezes ele vai acertar, às vezes ele vai ganhar. O importante é ele ter uma taxa de acerto positiva, caso o risco-retorno dele for de 1 para 1. Se ele tiver mais que 50% de taxa de acerto e um risco-retorno de 1 para 1, esse trader vai ganhar dinheiro. Ele pode ter uma taxa de acerto menor do que 50%, por exemplo? Sim, se o risco-retorno dele for maior do que 1 para 1. Então, vamos supor que ele tem um risco-retorno de 2 para 1 e uma taxa de acerto de 40%, ele também será lucrativo. Muito importante saber balancear isso e saber operar. E é por isso que é importante conhecer o trade system que você opera, para saber se no longo prazo você vai ou não ganhar dinheiro. Bom, agora vamos falar do que interessa, vamos falar de Bitcoin. Enfim, saímos daquela bandeira chatíssima que fez o preço consolidar por 2 semanas. O rompimento aconteceu para cima, como a gente falou aqui anteriormente que deveria acontecer. A gente até traçou alvos mais longos para esse rompimento e alvos mais curtos. E os alvos, vou mostrar aqui para vocês, ficam entre o último fundo e o último topo, nesse caso pós-reversão, para a gente pegar alvos menores. Primeiro, a gente rompeu aqui o topo anterior, sendo 2.700, rompemos com um volume bem legal. É importante observar como é que vai ser o pullback, mas por hora está sendo com volume decrescente, ou seja, volume de pullback. Então é bem provável que a gente vá buscar mais alvos lá para cima. Que alvos são esses? Primeiramente, 66.900, segundamente, 69.500. A gente até tem um terceiro alvo lá em cima, em 73.700, porém, eu acho difícil passar dessa região aqui, entre primeiro e segundo alvo, sem fazer um novo pullback. Então é por isso que o meu primeiro alvo aqui para essa brincadeira é aqui. E caso a gente chegue aqui nessa região e o preço não está em frame menor, por exemplo, numa hora, em 4 horas, comece a fazer ondas para cima, enquanto o índice de força relativa faz ondas para baixo, aqui é o momento onde eu vou realizar lucro. Atualmente eu estou com
40% mais ou menos comprado de tudo que eu vendi. Para quem acompanha aqui há mais tempo já tá careca de saber que eu fiz as minhas vendas lá em 71.600 no Bitcoin e eu voltei a recomprar. Fiz 4 compras, fiz compra aqui, fiz compra aqui, fiz compra aqui e fiz compra aqui. E tô com preço médio de 55 mil dólares mais ou menos. Ali, caso eu chegue nessa zona com essas condições que eu acabei de citar anteriormente, das ondas crescentes no preço e decrescentes em força relativa, aqui é o momento onde eu vou vender. Vou vender pelo menos parte dessas compras que eu fiz, vou realizar um lucro, eu fiz o cálculo ali, vai dar um lucro de mais ou menos 20 a 25% do meu preço médio, aqui ó, 20 a 24% do meu preço médio, um lucro bastante interessante para mim. Então eu vou ficar de olho nesse ponto, para mim é o ponto mais importante do mercado e provavelmente a gente vai chegar lá. Acho muito difícil a gente não chegar, tá? Então meu conselho para você que está comprado junto comigo, está acompanhando minhas operações aqui no canal, lá será nosso alvo, lá será nosso primeiro alvo para essa operação. Caso ele passe tranquilamente por aqui, a gente vai buscar o segundo, lá em 73.700. Caso contrário, a gente vai vender lá e depois tentar recomprar mais baixo novamente e surfando as ondas da maneira que a gente faz. Óbvio que eu não vou vender tudo lá, mas eu vou realizar parte do lucro, sim. Não vou em um momento não muito confortável do mercado, ainda mais com ativos em máxima histórica, como o S&P 500, estar comprado e não realizar lucro ao ver 20% a mais na minha carteira. Eu não gosto de estar comprado com o S&P 500 em máxima histórica, tá? Não gosto. Eu sempre busco realização de lucros nessas condições e é o que eu vou fazer. Então, caso você esteja operando da forma que eu opero, lá será nosso alvo. Vamos ficar de olho. Ponto importante, indo para a análise de sentimento. Perceba uma coisa aqui. Primeiro, o long short ratio está negativo, 0,89, caindo agora. A hora que eu abri o computador hoje de manhã estava 0,91 quase. Ou seja, isso significa que a cada momento, a cada hora, a cada período, mais shorts estão entrando no mercado. As pessoas estão shortando esse movimento, acreditando que o preço vai voltar a cair. Esse movimento de short acaba gerando uma liquidez de compra acima do preço, porque o stop dos shorts é uma compra. E quando algumas corretoras veem que seus clientes estão shortando muito e deixando a liquidez no topo anterior, o stop dessa galera está para cima, ou seja, está na posição comprada. O stop de um short é uma compra. E quando as corretoras veem que boa parte de seus clientes, a maioria de seus clientes está shortando, ela tenta manipular o mercado para que esses traders sejam estopados. Sim, isso acontece com bastante frequência no mercado futuro, especialmente quando falamos de corretoras muito grandes. Até porque existem duas maneiras de uma corretora ganhar dinheiro dos seus clientes quando se trata de mercado futuro, que é com a liquidação desse cliente e com a taxa de corretagem. Então, quando a gente fala de manipulação de mercado, no geral, tem duas formas de um mercado ser manipulado. No mercado spot, é quando os big players eles mexem com o sentimento dos investidores para que esses investidores sintam vontade de vender seus ativos para que esses players possam comprar. Eles geram liquidez na ponta contrária para ter mais oferta e assim eles consigam suprir toda a demanda que eles têm. Quando a gente fala de mercado futuro, a manipulação geralmente é o contrário. Quando muitos clientes de uma corretora estão operando a favor de um movimento, ou seja, muitos players estão entrando, por exemplo, postando uma queda, entrando numa posição short, eles estão utilizando o dinheiro da corretora para isso, porque o mercado futuro nada mais é do que você pegar um empréstimo da corretora e operar com esse dinheiro. E se você ganha essa operação, você lucra com essa operação, você está tendo um lucro em cima do empréstimo que você fez da própria corretora. Então a corretora precisa te pagar. E é por isso que as corretoras elas fazem esse movimento de manipulação para que esse cara perca dinheiro, de fato, e ele não precisa pagar para ele, muito pelo contrário, esse cara vai pagar para a corretora. Então o mercado futuro, coloquem isso na cabeça de vocês. O mercado futuro, quem manipula geralmente são as corretoras. E é por isso que os movimentos de curtíssimo prazo, que geralmente são os movimentos mais alavancados, ficam por conta de uma manipulação da corretora. Agora, os movimentos mais de longo prazo ficam por conta de uma manipulação dos big players, que aí entra mais com o sentimento do investidor e isso acaba levando muito mais tempo, mais dias. E nesse caso, quando a gente tem um long short ratio, voltando aqui para o gráfico, extremamente baixo, significa que as corretoras vão tentar manipular jogando o preço para cima,
para que essa galera seja estopada. E isso acaba, no geral, gerando uma pressão compradora, porque essa galera vai ter que recomprar e o preço acaba fazendo aquele pumpzinho para cima. Então, se você vê, por exemplo, um short ratio abaixo de 1, no caso do Bitcoin, é o momento para continuar comprado. Significa que provavelmente se você tem alvos para cima, como a gente tem, eles serão cumpridos aí nos próximos dias ou até nas próximas horas, depende do movimento. Mas como a gente está no fim de semana, provavelmente vai ficar para a semana que vem, para os próximos dias. E um ponto importante também é ver, junto com o long short ratio caindo, o open interest subindo. Open interest basicamente são os contratos futuros que estão sendo abertos. Então, quando a gente vê que a cada hora que passa, a cada período, mais contratos vão sendo abertos e esses contratos estão na posição vendida, ou seja, o long short ratio está caindo, isso sim acaba gerando ainda mais liquidez para que o preço continue a subir. Por quê? Mais pessoas estão shortando. Esse daqui é um movimento chamado de boca de jacaré, para quem estuda análise de sentimento. É quando a gente vê o preço fazendo essa formação aqui, como se fosse de uma boca de um jacaré. Parece, fala que não parece? Parece uma boca de jacaré. E isso é um momento para que você continue comprado na sua posição e vá buscar alvos um pouco mais para cima. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, que ele tenha te ensinado alguma coisa. Não esquece de deixar aquele like. E caso você queira ter acesso a IAD de VAP, assistente pessoal de trade, que eu utilizo, que mostra as operações que eu mostrei para você no começo do vídeo, sabe aquele grupo do Telegram que mostra todas as operações e ainda marca no gráfico, no TradingView para você, onde é para você entrar, onde são os alvos e tudo mais. O link para esse assistente pessoal de trade, que é um assistente automatizado por inteligência artificial, está aqui na descrição do vídeo. Clica lá que você vai cair nessa página e aqui você vai conseguir ter acesso a essa assistente incrível. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva pelo botão aqui embaixo. Até a próxima, valeu!